Aqui está uma das profecias em Zacarias 9, que é incrível. Então, nós estávamos falando com eles e, estávamos encorajando eles e coisas assim. E eu disse a eles sobre o milagre, que nós acreditamos em milagres. E eu contei a eles sobre o Lion, contei sobre a Tis, e eles receberam o que eu disse. Mas veja o que Deus mostrou. Eu estava no quarto do hotel, assistindo as notícias, eu estava assistindo um programa e estava vendo Gaza, e eu pensei comigo, isso é o que o profeta Zacarias estava falando. E talvez, eu não sei se eu vou falar disso hoje, mas isso é o que ele estava falando. Mas uma das coisas incríveis é que nós estávamos sentados para jantar Edna, sabe, a Edna não é religiosa. E eu disse, nós estávamos falando sobre a senhora que vamos receber aqui em 3 de dezembro, que poderia ser a próxima primeira-ministra. E eu disse, se você ler Zacarias 9, e nós estávamos no restaurante e de repente a Edna fez assim, oh meu Deus, oh meu Deus. E eu compartilhei com eles e diz que quando o inimigo vem e ataca Israel e isso e aquilo, e diz, e eu vi, eles não leem bem na minha língua, então ela estava lendo em hebraico, e diz, e eu vi os prisioneiros no túnel e sem água, e eu vim e os libertei. E eu entreguei isso para ela, e nós precisamos realmente orar por isso, para que Deus venha e liberte esses reféns. Amém? Mas leia em Zacarias 9, e é incrível. Tudo bem, vamos continuar, eu estou ficando sem tempo. Próxima, tudo bem, então... Aqui está uma coisa incrível. Quando nós fomos lá no último... Quando nós fomos lá em maio, e nós fomos lá, e nós entramos em uma base militar bem perto da fronteira de Gaza, onde ficam... os boinas verdes de Israel, os melhores, quer dizer, que são a elite. E Samuel Schumlick disse, sabe, nem os membros do parlamento entram aqui. E nós fomos lá e vimos a dedicação desses jovens de 19, 20, 21, 22 anos. E eles são a elite da elite e eles são os que vão lá e encontram nos túneis e coisas assim. E eu fiquei muito tocado com eles, Por sinal, nós descobrimos que, deixa a foto ali, que 3 daqueles jovens que nós nos apegamos já morreram em Gaza. E então nós precisamos manter. Eu recebi uma mensagem de um rabino em Israel, um rabino que nós conhecemos, quando eu falei na reunião judaica no hotel, 4 ou 5 semanas atrás, o rabino daqui de Dallas, o neto dele foi morto esta manhã em Gaza. E por isso vamos mantê-los em oração. Mas enquanto eu estava lá, eu conheci o comandante desse caso e eu fiquei bem comovido, sabe? A Bíblia diz, não se preocupe com o que vai comer ou vestir, onde vai dormir, mas procure um lugar para ser uma bênção, certo? E então nós estávamos lá e eu vi o sacrifício que esses jovens fazem. E eu disse para o comandante, do que vocês precisam aqui? Há alguma forma que nós podemos ajudar? E ele disse, todas as nossas ambulâncias blindadas são velhas. E ele disse, nós precisamos de uma ambulância. E assim, ali mesmo, eu falei que vocês comprariam uma. E mal sabíamos nós que isso ia acontecer. E então, este foi o último dia em que estivemos lá. E, na verdade, eles nem chegaram a... Você pode vir aqui, esta ambulância foi doada pela Igreja New Beginnings no Ministério Larry Huck de Dallas, Texas, e Karen Herzog, que para os soldados israelenses. Tinha acabado de chegar, e bem no dia seguinte, eles simplesmente colocaram uma placa magnética nela para que nem tivessem a chance de pintar, sabe? Foi doado por você. E no dia seguinte já estava indo para Gaza, para os soldados. E isso ia salvar milhares e milhares de vidas de soldados, vidas civis. E então nós não sabíamos. Veja, é por isso que quando Deus te mandar fazer algo, você vai e faz. Não faça necessariamente sentindo. E então, enquanto estávamos lá, e é claro, eu acho que 4 ou 5 das ambulâncias deles já tinham sido bombardeadas. E nós, na semana passada, eu acho que nós compramos mais 2 ambulâncias para o Mogan David Dome. E eu
Acho que 14 das ambulâncias deles foram bombardeadas e destruídas. E então, enquanto estávamos lá, eu disse, Mogandavita Dom, nós vamos comprar outra para vocês. E eu disse aos militares, nós vamos comprar outra para vocês. E então, elas custam $165 mil cada. E não só ambulâncias, são unidades de UTI sobre rodas. São como uma sala de cirurgia sobre rodas. Aquela ali está em Gaza agora. E eu disse a eles que na próxima semana nós mandaríamos a outra. E eu disse a Mogandavita Dom que enviaríamos outra para eles. E então eu ofereci todos vocês para levantar esses $330 mil ou algo assim, mas pense que você está salvando a vida das pessoas, tudo bem? Então nós precisamos ofertar. Eu aceito ofertas, nós apenas deixamos Deus mover sobre as pessoas, mas nós precisamos que você oferte. Aqui é uma coisa legal. Quando eu estava fazendo a entrevista com a Daystar via Zoom de Jerusalém, o Doug disse para mim, ele disse, Pastor Larry, com todo o mal que está acontecendo aí, o que está acontecendo de bom? E aqui está uma coisa incrível. Quando eu cheguei em Tel Aviv e eles estavam me levando até Jerusalém de Tel Aviv, o jovem que estava me levando, todos eles, em todos os lugares que nós fomos, as pessoas ficam pasmas, porque eles se sentem agora que estão sozinhos. E eles veem todas as manifestações, eles veem a CNN, eles veem, sabe, a CNN, a rede de notícias comunistas, e eles veem a MSNBC, e eu nem vou dizer que acrônimo eu tiro disso. Mas eles veem todas as manifestações, então eles pensam que eles estão sozinhos. Até então, quer dizer, Jerusalém está vazia, não há ninguém nas ruas, não há ninguém, é como uma cidade fantasma. E então vai e aparece um pastorzinho cristão que vai lá e defende Israel, representando todos vocês. E eles mais que agradecidos, e todos eles disseram, sabe, em 6 de outubro, Israel não era uma grande nação. Ele disse, nós não éramos uma grande nação porque nós lutávamos uns com os outros sobre tudo o que nós, religiosos, políticos, nós discutíamos uns com os outros, mas no dia 7 de outubro nós nos tornamos uma grande nação. Nós nos tornamos uma nação em unidade e vimos isso em todos os lugares. O que é isso? Eu tinha acabado de me encontrar com um dos prefeitos desta área. Houve uma reunião com ele sobre algumas coisas onde nós queremos nos voluntariar a ajudar para consertar aquele lugar. E ele disse, vamos para o outro lado da rua. E então nós fomos para o outro lado da rua. E se você observar esses rapazes do exército, a maioria são homens mais velhos. Sabe, porque cerca de 360 mil homens foram convocados da reserva. E são homens de família, médicos, são padeiros, eles são várias coisas. E nesta área aqui, todos os dias, milhares de soldados chegam e eles ficam lá fazendo hambúrgueres, eles estão cozinhando, eles dão alimento ou fazem cortes de cabelo para aqueles que estão lá, eles estão fazendo algo. Tudo está sendo feito por voluntários, por civis, que estão deixando seus trabalhos e fechando seus negócios para ir e servir os soldados, enquanto os soldados estão protegendo a todos e derrotando o inimigo. E eles me pediram para ajudar a fazer. Você pode dizer que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo ali. Eu estava inutilmente ali, mas foi uma boa foto. E eu não sei se você conseguiu ver, mas nós não temos a foto. Eu deveria ter escolhido essa foto, mas havia um rapaz lá e ele é um cara bem grande e musculoso, provavelmente uns 45 anos, e na verdade ele estava bem ali perto de mim. E ele é de Nova York, ele é dono de um restaurante ou algo assim em Nova York. E ele fechou o restaurante dele para que ele pudesse ir a Israel. E apenas servir, para servir. E você vê isso em todos os lugares, você vê em todos os lugares, as pessoas, o que Satanás quis para o mal, Deus está usando para o bem. E sabe, pense, um reino dividido contra si mesmo não pode prevalecer, mas onde há unidade eu estarei e derramarei a minha bênção. Então eles pararam com a política, eles pararam com os jogos, eles pararam com, sabe, de fato uma das coisas legais é que onde aquele show de rock estava acontecendo, com todos os hippies e, sabe, todos aqueles jovens e tudo mais, e o rapaz que levou um tiro no braço e outras pessoas disseram
disseram que havia um kibbutz ortodoxo. E claro, os ortodoxos não dirigem aos sábados, mas quando eles... eu me lembrei, um dos rapazes do Mogan David Adom, a Estrela de Davi, a Cruz Vermelha de lá e das ambulâncias deles, e ele disse, você via todos aqueles rapazes ortodoxos com seus chapéus pretos no sábado, indo e buscando aqueles hippies e salvando aquelas vidas hippies e pegando e trazendo todos de lá. Então todas as barreiras foram derrubadas. Foi realmente algo muito impressionante. Vamos mostrar só mais algumas. O que temos aqui? Estamos congelados no meu novo ministério. Então, este é um dos lares de sobreviventes do Holocausto que nós ajudamos financeiramente através da Karen Herzog. Tudo que nós fazemos é através da Karen Herzog, a agência israelense que nós conhecemos bem e trabalhamos com eles. Então, cada Páscoa, cada Rosh Hashanah, o Yom Kippur, o Sukkot, ou o que quer que seja, nós garantimos que eles recebam refeições para isso. E nós nos certificamos de que eles estão bem. Então, toda semana eles recebem refeições. Então, mais uma vez, eles me fizeram parecer inútil a entregar esse senhor. Então, nós estávamos lá e eu ouvi falar de tanto derramamento de sangue que eu realmente senti que tinha que doar. Então, na verdade, eu não estava desmaiando. Eu estava falando com alguém, mas... sabe, é interessante que na noite anterior que eu senti que eu deveria doar sangue, no último dia lá, e eu estava no meu quarto e eu pensei, sabe, é bobagem eu ir e doar sangue? Sabe, eu fiquei pensando, será que é bobagem eu ir doar sangue? Que diferença faz se uma pessoa ou mais doar sangue? E quando nós chegamos lá, nós descobrimos o quanto eles precisam de sangue, porque há milhares e milhares deles que estão feridos. Mas os militares que estão lá, e eles estão feridos, E Deus falou comigo e ele disse, e é a mesma coisa quando as pessoas pensam, bem, o que os meus $20 vão valer com os $165 mil da ambulância? E se todos pensassem assim, não haveria ninguém recebendo sangue. Se todos pensassem assim, nós não estaríamos comprando uma ambulância. Então faz diferença quando nós fazemos o que Deus nos manda como indivíduos. Mas eu não percebi o quão... comovente foi para a comunidade judaica o fato de doarmos sangue. E então esta é a mesma organização que se chama Mogan David Adom e eu acho que nós compramos 10 ou 12 unidades de UTI e prometemos mais outra. E mais uma vez, tudo que nós fazemos passa pela agência judaica Karen Herzog. A Karen Herzog com o governo lá. E então cada centavo que nós ofertamos para um projeto, cada centavo vai para aquele projeto. E então... E é isso, tudo bem. Esse foi meu aniversário. Foi meu aniversário. Na verdade, sobreviventes do Holocausto cantaram parabéns para mim. Eles têm um coral, eles são incríveis e eles cantaram Aleluia. Foi lindo. E então eles cantaram o parabéns. E então siga em frente. Rapidamente aqui. Essas são pessoas que perderam seus familiares. Esse senhor aqui, me perdoe, eu não me lembro o nome dele. E veja que ele está usando a tag. Ele está usando a tag. E o Samuel me disse que ele é muito conhecido, porque ele sempre foi, por anos e anos, um voluntário ajudando famílias que perderam alguém por causa do terrorismo. E o filho dele foi morto durante o massacre. E essa é a Karen, e não me lembro exatamente da história, mas ela perdeu, eu acho que a mãe e o pai em um dos kibbutz durante o ato de terrorismo. E é de partir o coração ouvir a história deles. Vai. Esses são sobreviventes do Holocausto. Eles são os que cantam parabéns para mim. E eu sou o mais novo. Pode passar, pode passar. Passe para o próximo.
Esse é o. Me ajudem com o sobrenome. É o presidente. Este é um ex-presidente, o presidente Hicks. Algo assim. E aqui isso é um edifício de 5 andares que uma empresa dedicou apenas para a recuperação dos reféns do Holocausto. Eles dedicaram todo o prédio lá. E eu acho que há cerca de 15 mil voluntários ali, entre médicos, enfermeiros, psiquiatras, sociólogos, todas essas pessoas. E nós fomos até ele, nós esbarramos com ele, nós encontramos ele enquanto íamos para o elevador e encontramos com um dos generais de lá. Então Sam e eu conseguimos ir. Nós não temos fotos disso, mas nós conseguimos ir ao outro lado da rua, ao Pentágono de Israel. Lá seria o Pentágono e pudemos encontrar com o embaixador Ron Demer por cerca de 55 minutos. Vocês conhecem o Sam de Karen Herzog? Tem mais alguma coisa? Já acabamos aqui? Mais alguma coisa? Essas são as senhoras etíopes de que vocês resgataram e elas cantaram parabéns para mim também. Eu tive 3 festas de aniversário. Ok? Este é o Shumilik. Ok? O que mais nós temos? Passe rapidamente. Um pouco mais rápido do que isso. Acabou? É só isso? Feliz aniversário. Eu ganhei um bolo, mas não pude comer. Essas doces crianças, pensem, vocês salvariam essas vidas 2 vezes. Vocês as salvariam 2 vezes, uma na Etiópia agora com o terrorismo. Mas alguma coisa? Nós temos alguma coisa? Isso é tudo? Acabou? Bem, ok. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou ler com você, eu já passei 2 minutos a mais, mas eu vou ler uma coisa em Zacarias 9. E eu poderia ensinar sobre isso, mas deixe-me apenas ler o início disso, que diz: o peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque. Eu estava sentado no quarto do meu hotel, só vou falar por mais 5 minutos. Eu estava sentado no meu hotel quase 3 horas da manhã. Eu estava lá com jet lag, eu não conseguia dormir. E eu estava assistindo as notícias, eu estava assistindo o que estava acontecendo lá, e eu acho que, para mim, esta é mesmo a profecia de Zacarias. E é claro que eu falo com você sobre os túneis e tudo mais, e isto é incrível. Nós vamos ter um tempo e vamos estudar isso em algum momento. Mas quando eu estava lendo tudo isso, eu me levantei e eu disse: isso é Zacarias 9. E é claro que é sobre a vinda do Messias. Fala sobre o Messias vindo, sentado em um jumento, montado em um jumento, e então está falando sobre esta guerra que vai acontecer. E Israel vai se voltar para Deus, sabe? Quando pensamos em Israel, nós pensamos que muitos de Israel são todos ortodoxos religiosos, mas há vários em Israel que são seculares. É muito secular. E ainda assim nós vimos situações onde os soldados estavam usando a tefalina e eles estavam orando a Deus. E então você vê um retorno a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando eu me levantei e li, eu fiquei olhando para isso e ele fala sobre Asquelão, ele fala sobre Damasco, ele fala sobre Gaza. Mas eu olhei para isso e lá diz, contra a terra de Adraque. E eu fiquei pensando, e eu pesquisei todos os tipos de mapas às 3 horas da manhã e não há Adraque. Então eu fui para a sabedoria antiga judaica e Adraque não existe. Então por que há Adraque na Bíblia? E sabedoria judaica antiga diz que Adraque vem de 2 nomes judaicos. Had, que significa afiado ou áspero, e Hak, que significa suave, ou gentil ou redentor. E a sabedoria judaica antiga diz que quando Israel foi atacado, e é incrível que ele fala sobre o ataque de Gaza, quando Israel for atacado, ele vai ser afiado e duro contra os inimigos de Israel. Mas ele vai ser suave e redentor para os filhos de Israel. E eu acredito que isso é o que pode ser entendido disso. Eu acredito que Deus vai destruir esse inimigo, que Deus vai dar vitória a Israel. E eu creio em Gênesis 12. Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. E aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Esse é, eu creio, um momento Esther para nós. Você tem que escolher neste dia. Deus diz, eu coloco diante de ti vida e morte, bênção e maldições.
Escolhe, pois, a vida, escolha a bênção. E nós não podemos ficar só calados e dizer, bem, nós somos a favor de Israel. Nós precisamos ser barulhentos, nós precisamos ser vocais, precisamos ser ousados e precisamos deixar o mundo saber que nós estamos do lado de Israel. E Israel tem todo o direito do mundo de derrotar esse inimigo de uma vez por todas. Se você se lembra do dia da porção da Torá, na semana em que Israel foi atacado pelo Hamas, Deus diz, eu vou destruir, ele estava falando com Noé, e ele diz, eu vou destruir o Hamas da face da terra. E este é o momento em que tomamos uma posição com Israel. Posso ouvir um amém? Deem ao Senhor uma salva de palmas. Tis, levantem-se agora. A Tis vai vir aqui e nos liderar em oração. Scott, você vai vir aqui e nos liderar em oração. E eu peço desculpas, eu ia ensinar mais, mas é melhor ouvir a Sharon Hescott e ver as imagens para entender o que está acontecendo. E, sabe, a profecia não é para a desgraça. A profecia é Deus dizendo que aqueles que têm olhos para ver, vejam. E nós precisamos ver o que está acontecendo e precisamos estar com nossos irmãos e irmãs judeus ao redor do mundo e sermos um com a nação de Israel. Amém? Amém. 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 Pastor, então, agora, antes de você decidir ir para essa viagem, nós já tínhamos no calendário que esse era o dia em que nós iríamos comemorar o seu aniversário. Então nós pensamos que não haveria melhor maneira de fazer isso do que te homenageando pela sua posição por Israel e te honrando por ir lá na semana passada, quer dizer, no seu aniversário. Isso foi muito, muito incrível. E então há apenas algumas coisas que nós queremos mostrar o quanto estamos orgulhosos de você e o quanto nós honramos você. Amém. A primeira coisa que queremos fazer, pastor, é receber os nossos convidados, Sam e Shumelik, via Zoom. Pessoal, Sam Shumelik. Sim. Sam e Shumelik. Eles se cansaram de mim. Não, Eles Não, não se cansaram. eles não se cansaram. Não sei não, hein? Aí está o Ok. Sam. Que bom vê-lo. O Shumerik está tentando reconectar, mas você não vai se livrar tão cedo de nós, pastor. Veja o que o Sam está usando o seu uniforme militar. E o Sam tem esse triste trabalho de bater na porta dos pais para deixá-los saber para comunicar a eles que seus filhos perderam suas vidas defendendo Israel. E então, Sam, isso é uma coisa incrivelmente difícil, mas nós oramos por vocês todos os dias. Sim, nós oramos. E Sam, você pode nos explicar sobre esta apresentação especial para o aniversário do pastor Larry? Com certeza. Então, primeiramente, obrigado. O Shumerik deveria se juntar a nós. Ele pode ter tido alguma dificuldade técnica e pode não se juntar a nós, mas como o pastor Larry disse, eu estou realmente falando com você agora com o uniforme da minha base do exército aqui em Jerusalém. Então, em primeiro lugar, eu estou enviando todas as bênçãos aqui de Jerusalém. E obrigado, pastora Tis e pastor Scott, por me conectar. E, pastor Larry, eu sei que nós comemoramos seu aniversário pelo menos 3 vezes aqui em Israel, mas nós queríamos te surpreender e te presentear com uma bandeira bem especial de Israel. E eu não consigo ver agora, mas eu acho que a pastora Tis e o pastor Scott estão te entregando em nosso nome, no meu nome, em nome do Shumelik e toda Karen Hazold. E é realmente para você e para todos da igreja New Beginnings. É uma bandeira israelense muito especial. Eu quero que você saiba, pastor Larry, que é uma bandeira que foi hasteada no nosso local de escritório histórico, que você conhece, o complexo do edifício onde o nosso escritório da Karen Hazold fica, que você conhece bem, que fica no coração de Jerusalém e é a sede de todas as instituições nacionais fundadoras do Estado de Israel. E então, esta é uma bandeira que agora se aposentou de ser hasteada do Instituto Nacional e agora ela é dada a você pelo seu aniversário. E ela simboliza... E agora ela simboliza a parceria entre o Ministério da Igreja New Beginnings e Karen Hazold, que agora já temos, eu acho, que há quase 10 anos, provavelmente. Sim. Comigo já se passaram 5 anos, mas eu acho que nós fortalecemos e aprofundamos o relacionamento. E através de sua parceria realmente próxima conosco, do Instituto Nacional,
Como você sabe, nós temos sido capazes de cumprir as profecias bíblicas do Aliá durante a guerra na Ucrânia, que ainda não acabou, ajudando os sobreviventes do Holocausto e agora durante a Guerra Terrível, que realmente é uma guerra para todos nós, do bem contra o mal, da civilização, sabe, contra a barbárie e dos valores judaico-cristãos contra o mal. E vocês têm nos apoiado, não apenas nessas coisas que você mencionou, mostrando as fotos, mas ajudando as vítimas do terror diretamente através do que nós fazemos e das vítimas de todo esse terrorismo mesmo. Então nós pensamos que este seria um ótimo presente de aniversário para você, Pastor Larry. Obrigado, pessoal. E eu digo isso por todos nós. Eu fiquei muito grato por receber sua carta de solidariedade nesta hora sombria para Israel e para o mundo. E quero transmitir meu caloroso apreço a vocês, sua família e sua comunidade eclesiástica, em nome de todo o Estado de Israel. Amém. As reverberações do apoio de sua igreja e da comunidade cristã em geral após os horríveis massacres de 7 de outubro são profundamente significativas para o povo de Israel, que foi obrigado a aparecer na linha de frente na batalha do mundo civilizado contra todas essas doutrinas bárbaras de ódio e de terrorismo. Eu aprecio a clareza moral que você carrega, refletida em sua lealdade inequívoca com o Estado de Israel, enquanto pegamos em armas para defender nosso povo e nossos princípios em nome de todos os povos que amam a paz. Pastor, tenho certeza de que você compartilha meu alarme no ressurgimento do antissemitismo que está sendo experimentado em todo o mundo. Ele está disfarçado de ativismo político. Essa doutrina mais persistente do ódio está negando aos judeus seu senso básico de segurança e impulsionando a humanidade de volta aos seus tempos mais vergonhosos. Isso exige de cada pessoa de boa consciência que fale em alto e bom som contra esse fenômeno doentio. Eu aprecio profundamente a voz forte em direção à tolerância que você oferece como um líder religioso influente. Pastor, eu tenho toda a fé de que Israel vai superar a escuridão esmagadora deste momento com a luz brilhante de um povo indomável. Não pela força e não pelo poder, mas pelo meu espírito. Uau! Por favor, aceite a minha gratidão e calorosos cumprimentos pessoais de Jerusalém. Sinceramente, Isaac Herzog, presidente do Estado de Israel. Uau! Feliz aniversário, muito pastor. Obrigado. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário, pastor. Parabéns para você. Nós fazemos isso juntos. Estamos fazendo juntos. Eu sou só mesmo, sabe, o colírio para os olhos, mas todos nós fazemos juntos. E, sabe, uma coisa que nós dissemos que fazemos tudo através de Sam Shumlik e Karen Herzog, que é uma instituição oficial israelense. E talvez você não saiba, mas na maioria das vezes, Karen Herzog estendeu a mão para a comunidade judaica, para esses projetos. Nós fomos os primeiros gentios a fazer parceria com Karen Herzog, e isso tem aberto as portas. Então, Sam e Shumlik, eu estou com saudade de Israel e eu estou com saudade de Jerusalém, estou com saudade de vocês. E muito obrigado por compartilhar meu aniversário. Também estamos com saudades. Estamos com saudades de você também. E só porque sabemos o quanto você sente nossa falta, eu vou trazer um pouco de Israel para você. E eu espero poder, daqui 2 semanas, se Deus quiser, eu estarei com vocês. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nonosso ministério em LarryHuckBrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.